pregar para vocês. Discursar para um público que não serve a Deus é tão fácil. Inventar uma retórica é tão fácil. Mas pregar para a noiva do Cordeiro não é fácil, não, né? Tive uma batalha muito grande contra a minha carne esta madrugada, e falando com Deus, e buscando de Deus uma direção, porque o importante, irmãos, é saber que Deus vai falar conosco. Amém? Precisamos ter certeza disso. Eu quero pedir a vocês que abram comigo as vossas Bíblias, 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 3 a seguir, e nós iremos ler aqui alguns versículos. Em seguida estaremos pregando a palavra de Deus. Estou grato a Deus porque eu percebo que todos os dias eu percebo uma grande recuperação no meu pé. Eu vejo a mão de Deus entrando, né? Glória a Jesus. Eu conversando com uma pessoa que no dia 26 de dezembro do ano retrasado sofreu um acidente, e eu conversando com ela ontem, aí ela disse assim: e para quando estão marcados para tirar o teu espino? Eu falei: já foi tirado. Mas ela disse: olha, você não tem nem 4 meses. E eu falei: mas já tirou os pinos, eu já estou me preparando para a fisioterapia. Ela disse assim: e eu até agora não foi tirado meus pinos. Os pinos só vai ser tirado sexta-feira. 1 ano e pouco para tirar os pinos. Amém? Então eu tenho motivo de glorificar e exaltar o nome do Senhor para todo sempre. O texto sagrado em que eu pedi que vocês abrissem as vossas Bíblias, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, diz assim: então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Versículo 5: e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse-lhes: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Versículo 7: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? O 8º, para nós encerrar: e habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: assentai-vos em nome de Jesus aqui nesta noite. Meus queridos e amados irmãos, e eu buscando de Deus uma palavra do coração de Deus para o coração desta amada igreja, o Espírito Santo de Deus me colocou aqui, neste livro, o livro de 2 Crônicas. Nós o conhecemos como o livro do avivamento do Antigo Testamento. Quando eu comecei a examinar este texto, o que me chama a atenção, a palavra de Deus nos diz que após a morte de Salomão morreu, e de repente o seu filho, ele começou a reinar no seu lugar. E quando a gente começa a olhar para o contexto sagrado, o que acontece aqui? Cumpriu-se o que Deus tinha dito a Salomão, que por causa do pecado dele, por causa da transgressão dele, por causa da vida que ele levou, a não respeitar e honrar os mandamentos do Senhor, Deus estaria dividindo o seu reino. Deus estaria dividindo o reino de Israel. Meus queridos, e quando eu começo a olhar para o contexto sagrado, a Bíblia fala
que depois da divisão dos reinos, tanto o reino do sul como o reino do norte, a palavra de Deus nos diz que este povo, eles começaram a adentrar por um caminho de transgressão. A Bíblia diz que eles começaram a levantar postes ídolos, eles começaram a adentrar pelo caminho dos seus vizinhos, e começou a adorar a outros deuses. Mas nós olhando para o contexto sagrado, eu vejo aqui um Deus que vela pela sua palavra e cumprir. A Bíblia diz que quando Davi ainda estava no seu reinado, Deus, aleluia, confirmando a Davi, e disse a Davi que o reino dele, dos descendentes dele, do povo dele, da família dele, seria um reino, aleluia, para sempre. E nós olhando para o contexto sagrado, nós podemos ver aqui, depois da morte de Roboão, nasceu Abias. Abias era filho de Roboão e neto de Salomão. A palavra de Deus nos fala aqui, meus queridos e amados irmãos, começou a acontecer algo dentro das duas tribos que estavam no reino do sul. A Bíblia Sagrada nos fala, a palavra de Deus nos diz que eles começaram a se levantar contra si próprio, eles começaram a brigar entre si próprio, eles começaram a promover o quê? Uma guerra civil. E nós olhando para o contexto sagrado, nós vemos aqui, meus queridos e amados irmãos, que após a morte de Abias, quem foi que levantou para reinar? A Bíblia diz que foi o rei Asa. O rei Asa começou, aleluia, o seu reinado. E uma das coisas que me chama a atenção, meus queridos, é que quando Asa começa a reinar, uma das coisas que ele propôs no seu coração era derrubar os postes ídolos, era derrubar os altares, e era trazer aquele povo de volta à adoração ao Senhor. Isso é o que estava no coração de Asa. Oh, meus queridos e amados irmãos, nós olhando para o contexto sagrado, o que me chama a atenção aqui nesta noite é que Deus, Ele não resiste um coração obediente. Deus, Ele não resiste o coração de um homem quando se disponibiliza a fazer a vontade de Deus, a fazer cumprir, aleluia, a palavra de Deus através da vida dele, aleluia. A Bíblia Sagrada nos fala que neste período aqui, era um período que tinha muitos profetas, tanto no reino do norte, como também no reino do sul. Nós sabemos muito bem, meus queridos e amados irmãos, a palavra de Deus nos fala o que foi que aconteceu. Asa restabeleceu o culto a Deus. Asa começou a derrubar os altares, e a Bíblia Sagrada nos fala que Deus começou a abençoar o seu povo. Deus estendeu a sua mão de uma maneira toda especial e começou a abençoar, aleluia, o reino do sul. Mas, meus queridos e amados irmãos, eu quero te dizer uma coisa: muitas das vezes nós, como cristãos, estamos hoje dentro de uma igreja, servimos a Deus, adoramos a Deus, temos um compromisso com Ele e com a sua palavra, mas nós temos um hábito de começar a cobrar das pessoas. Olha, se esta geração de hoje não ora, essa geração de hoje é uma geração morta, essa geração futura é uma geração que vai desaparecer. Irmão, você ainda acredita nisso? Nisso não vai acontecer. Sabe por quê? Quem fundou a igreja, aleluia, está fundamentado na pedra da esquina. Jesus é a rocha viva, Jesus é o que sustenta a igreja. Se tu não for exemplo, se você não for um exemplo, se você não ajudar alguém, se você não fazer que alguém te siga os teus passos, há um Deus que comanda e levantará alguém, e a palavra dele não cairá por terra, não. Aleluia! Meu Deus eterno, nós vivemos uma época de querer transferir nossos problemas, transferir a culpa. Nós vivemos uma época que muitas das vezes a nossa vida espiritual não está indo muito bem.
as coisas não estão acontecendo na nossa casa, no nosso ministério, na nossa família. E aí a gente começa a transferir culpa. Olha para alguém e diz: tu é culpado. Ô irmã, você é culpado. O pastor da igreja é culpado. A líder do círculo de oração é culpado. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Aleluia, aleluia. O que Deus faz, aleluia, é velar pela sua palavra em cumprir. Jesus chamou os seus discípulos e disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Oh, meus queridos e amados irmãos, você não está plantado na lama, você não está plantado no barro, você não está plantado em lugar movediço, não. Você está plantado em Cristo, a rocha viva, a pedra da esquina, que os edificadores rejeitaram. Aleluia. Se nós formos, que é a certeza disso, nós não ficaremos aqui para sempre, e chegará uma nova geração. Mas o projeto de renovo, de avivamento está em Deus. Jesus é o que aviva, Jesus é o que levanta, Jesus é o que restaura, Jesus é o que muda. Aleluia! Uma negatividade, é uma negatividade que nós começamos a presenciar nos últimos dias. Aí alguém olha para tua filha, para o teu filho, alguém olha para tua moça, alguém olha para o teu rapaz, e alguém olha e diz: esses daí, ó, isso não vai dar nada, isso aí, olha, eu não vejo esperança nisso. Preste atenção, fica tranquilo, não se preocupa não. O olho dele é de carne, o braço dele é de carne, o pensamento é de carne, mas eu quero te dizer: quem projetou a tua casa, quem projetou a tua família foi o céu, quem projetou a tua família foi o céu. Aleluia! E a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Aleluia! Tem uma palavra de Deus para a tua casa, tem uma palavra de Deus para a tua família, tem uma palavra de Deus para o teu ministério, tem uma palavra de Deus para a tua saúde. Ai, cofote me da gaia sóbria. Quando eu começo a olhar para este contexto sagrado, e orando a Deus, e na madrugada examinando ele, eu começo a perceber aqui, meus queridos e amados irmãos, quem olhava para os dois reinos divididos, o reino do sul e o reino do norte, não tinha esperança não. O reino do norte já estava tomado por uma grande apostasia. Oh, meus queridos, os profetas de Deus já estavam sendo mortos, eles matavam os profetas de Deus. Se você não sabe disso, nós o aprendemos da teologia, que quando Roboão começou a reinar, a Bíblia diz assim, que houve a divisão do reino. Jeroboão, que foi o primeiro rei do reino do norte, ele mandou seus soldados expulsar quem? Vocês vão expulsar, não queremos aqui sacerdote, não queremos aqui levita, não queremos nada aqui. Sabe por quê? O intuito de Jeroboão era montar o que? Um altar a quem? Aos demônios. Ele queria oferecer quem sobre aquele altar? Ele queria oferecer gente, ser humano, criança. Mas eu quero te dizer uma coisa: o altar do homem não permanece. O altar que o homem levanta, aleluia, ele vai ser desfeito um dia, mas o altar de Deus permanece. O que é levantado em nome do Senhor, aleluia, as portas do inferno não vai prevalecer não. Aleluia. Deus manda eu te dizer aqui nesta noite, aleluia, reanima a tua força. Ele quer fortalecer a tua fé. Ele quer entregar para você aqui nesta noite o quê? Aleluia, uma palavra. E aleluia, Deus não olha para ti e te vê como derrotado, não, ele te vê como um campeão, como um campeão. Meu Deus,
A Bíblia Sagrada nos fala que neste tempo já estava Elias. Elias já estava reinando no reino, já estava profetizando no reino do norte. Essa época foi uma época perigosa. Meus queridos e amados irmãos, a Bíblia diz que foi um ano de tão grande perseguição, que este homem, que conseguia falar com Deus plenamente, ele chegou ao ponto de dizer a Acabe, aleluia, cujo Deus, na presença eu estou, a palavra desse Deus está em mim. A Bíblia diz que este homem chegou a pedir a morte. Esse homem se desesperou e pediu a morte. Mas o que me chama a atenção, meus queridos, dentro do contexto sagrado, aleluia, muitas das vezes tem crente, tem casal, tem famílias que o povo fica preso um no outro. Sabe de uma coisa? Tem mulher que se o marido parar de orar, ela desvia. Tem marido que se a mulher parar de orar, ela desvia. Meus queridos e amados irmãos, tem filho que se o pai e a mãe parar de orar, eles se emudecem. Meu Deus, mas se Deus quiser levantar, aleluia, meus queridos, se Deus quiser levantar, Ele vai levantar. Sabe por quê? A Bíblia diz que quando João Batista estava pregando, aleluia, ele estava pregando no deserto da Judeia, que apareceu perante ele quem? A Bíblia diz que apareceu ali os fariseus, apareceu os escribas, e eles começaram a olhar para ele e perguntar: quem é tu? Tu és Elias? Tu és o Cristo que esperamos? Ou tu és um profeta? Ele diz: não, eu sou, aleluia, eu mesmo, eu sou aquele que veio para anunciar a vinda daquele que está para chegar no meio de vós. Mas ele disse assim: olha, fica tranquilo, não se preocupa não, a palavra que eu prego, se alguém não valoriza, se alguém não dá ouvido, mas eu quero te dizer uma coisa: esse Deus é poderoso para fazer nascer dessas pedras filho para Abraão. Aleluia! Você imaginou numa época dessa, meus queridos e amados irmãos, quando eu comecei a adentrar aqui no contexto sagrado nesta noite, sabe o que é que me chama a atenção? Segundo o que eu aprendo aqui, a palavra de Deus estava escasso, o povo estava se dobrando diante dos ídolos, não tinha mais sacrifício, os sacerdotes emudeceram, os levitas já não cantavam mais ao Senhor, eles foram expulsos dos lugares, deixaram tudo e vieram para aleluia, para o reino do sul, meus queridos. Sabe o que é que me chama a atenção aqui? É que quando Deus quer levantar, Ele levanta no silêncio, Ele pega aquilo que está escondido. Não adianta você querer se aparecer, não adianta você querer dar uma oferta de amor, não adianta você querer subornar alguém, não. Se o céu escolheu, está escolhido, se o céu chamou, está chamado. Meu Deus, que Deus é esse? Esses dias atrás, eu estava em casa e eu estava bem irritado, porque eu estava todo o tempo naquela cadeira de roda, e eu naquela cadeira de roda, e eu me irritei, e passei pela minha esposa chorando, e fui para o meu quarto, meus queridos, e eu falei: Deus, eu acho que tu esqueceu de mim, eu acho que tu não se lembra mais de mim, Senhor. Olha o que eu estou passando, meu Deus, olha a situação que eu estou passando, está difícil demais para me suportar. Eu saio da cadeira de roda e vou para o sofá, eu saio do sofá, estou indo para cima da minha cama. Senhor, eu estou cansado disso. Meus queridos, de repente o Espírito Santo trouxe na minha mente e disse: Erisvaldo, eu sou o Deus que falei contigo no Pantanal, em cima daquela mula. Eu sou mesmo ontem, eu sou hoje, eu sou eternamente. Descansa, meus queridos. Eu quero te dizer, parece que está difícil lá na tua casa, parece que está difícil lá no teu trabalho, parece que está difícil, aleluia, no ministério teu, aleluia, parece que a coisa está enrolada, mas eu quero te dizer neste momento, há um Deus que do céu olhou para ti, te escolheu, te chamou e disse: tu és meu, te chamei, te santifiquei, aleluia! Aleluia, aleluia. Para de blasfemar,
Para de murmurar. Para de questionar. Para. Não, aleluia. Para de questionar. Sabe por quê? Aí, aleluia, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz algo, e é bom nós o aprendermos, que a escolha de Deus, ela é soberana de mim. Ela é soberana. Isaías diz que agindo ele, quem impedirá? Escolheu, está escolhido. Pode vir papa, pode vir presidente, pode vir general de exército, pode vir quem quiser vir, pode se levantar contra, pode arrancar arma, pode fazer macumba, pode fazer o que quiser fazer, não vai prevalecer. As portas do inferno não vai prevalecer. Sabe por quê? Aquele que te chamou é fiel, aquele que te chamou é poderoso, aquele que te chamou é tremendo. Eu olho para este contexto sagrado, o que me chama a atenção, meus queridos e amados irmãos, de repente, morreu Abias e Asa começa a reinar. E Asa começou a colocar as coisas no lugar. Porque eu quero te dizer uma coisa: quando nós colocamos um propósito no nosso coração, e nós começamos a buscar ao Senhor, segundo aquilo que nós colocamos no nosso coração, se estiver dentro da vontade de Deus, acontece. Oh meu irmão, se não chover para a semente germinar e nascer, Deus faz ela nascer no pó. Deus faz ela nascer no pó. Esse Deus é o Deus que nós conhecemos, aleluia, que Ele é poderoso para fazer todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Eu olho para o contexto sagrado, e Asa começa a colocar as coisas no lugar, e uma das coisas que Asa fez, mandou chamar todos os chefes de família, convocou os sacerdotes levitas, e diz: diga a esse povo, nós vamos fazer um juramento aqui agora. E fez um juramento: olha, se alguém de entre nós se dobrar diante de Deus, de outro Deus, então será morto. Não vai poder ficar no nosso meio. Fez o juramento com o povo. Mas a Bíblia diz que não demorou muito tempo. Asa faleceu. E agora quem é que vai reinar? A Bíblia diz que é Josafá, seu filho. Por isso que é bom a gente, em todo tempo, plantar uma boa semente. Oh, aleluia! Plantar uma boa semente. A Bíblia nos fala que quando Josafá começa a reinar, a Bíblia diz que ele começa a dizer ao povo: não, se ainda tem altar, há uma necessidade de si seja derribado. Meus queridos e amados irmãos, tem crente que ele não caminha, ele não anda. Sabe por quê? Ele tem medo de que alguém toque nos altares, nos ídolos dele. Tem crente ainda que tem os seus ídolos. Se tocar nisso, eu saio da igreja, eu não congrego em lugar nenhum, eu paro, eu não quero frequentar mais nada, meu irmão. Deus não opera onde tem idolatria, não. Tem que ser arrancado os ídolos. Tem crente que se você bater a porta do carro dele, ele desvia. Tem irmã que se você quebrar um jogo de xícara dela, que ela tem, que ela ganhou do não sei quem, da madrinha do casamento, da avó, da tia, ela fica desviada um mês, fica choca. Ela até guarda os cacos, tentando colar os cacos. Tem pessoa que ele ama uma roupa, ele tem um guarda-roupa cheio, mas ele idolatra uma troca de roupa, que o povo parece que esse cabo não tem roupa, só anda com esta roupa. Sabe o que é isso? É altares, não ama a tua casa, não ama a tua roupa, não ama o teu carro, não ama o teu salário, não ama o teu emprego, mais do que a Deus. Não, meu querido, tem altar para ser derrubado aqui nesta noite. Deus quer te dar a tua liberdade, Deus quer mudar a tua história aqui nesta noite. Eu olho para o contexto sagrado, e a Bíblia diz assim, que Josafá andou nos caminhos igual, aleluia, ao seu pai, andou pela palavra de Deus, andou guardando, aleluia, a palavra de Deus como regra de fé absoluta.
Só que daí o que acontece? Ele já começou a reinar bem maduro, ele tinha 30 e poucos anos. E quando ele começou a reinar, ele já era casado. Aí já tinha filho adulto. E não demorou muito tempo que ele estava reinando. O filho chega para o pai, era o príncipe de Judá, e disse: eu quero casar. Eu preciso casar. Só que tinha tanta moça bonita em Judá. Aonde que ele foi buscar um casamento? Em Israel. Na casa de quem? De Acabe. Porque quando não está bem aqui dentro da igreja, tem que buscar no mundo. Quando não se contenta, não tem beleza o suficiente. O que é que tem se corrompido nos últimos dias? O que é que tem se corrompido? A mistura. O santo com o profano. Porque, meus queridos, você quer saber quem é um falso mestre? Não é pelo escrito dele, não. É quando você chega perante ele, ele fala para você: fica à vontade, a casa é sua, anda do jeito que você quer, da maneira que quer. Esse é o falso mestre. Mas aonde tem alguém que é regido pelo Espírito Santo, vai dizer: no céu tem regra, aleluia, na casa de Deus tem regra, e se não obedecer é melhor do que sacrificar. Oh, aleluia! Amados, como é que vai dominar um filho depois de adulto? Depois de maduro? Porque tem umas coisas que acontecem na vida dos filhos e o pai e a mãe ficam se culpando. A escolha é dele, de andar no caminho que você ensinou. A escolha é do seu filho. Você não tem que ficar se culpando dessa escolha que eles tomaram. Tem pai que fica choco, irritado. Mas eu ensinei meu filho a verdade, meu filho entrou por um caminho diferente. É que ele quis se relacionar com alguém que está no mundo. Quando vai se relacionar com alguém que está no mundo, não vai ter uma comunhão. A Bíblia diz que comunhão tem a luz com as trevas. Oh, meus queridos, quantos crentes morreram nos últimos dias, porque está tomando tereré com o feiticeiro. Está tomando tereré com o maçom, está tomando tereré com a prostituta, está tomando tereré com o cachaceiro. Meu Deus, fecha a minha boca, Jeová. Alabantobria, é minha tia, é minha prima, é minha mãe. Deixamos tudo e te seguimos. Quem quer ir morar no céu, o Evangelho oferece renúncia. O Evangelho oferece renúncia. O homem começa a ter um ministério tremendo. Começou a seguir o caminho do seu pai, o rei Asa. Mas de repente o que acontece? Esse rapaz se apaixona por uma filha de Acabe. E o nome dela também era Jezabel. Era Jezabel a filha. A filha, ele se apaixona em casa. Agora está uma mistura. O reino do norte com o reino do sul. O reino do sul tinha recebido de Deus um avivamento. O reino do sul, o povo estava obedecendo a Deus. O reino do sul, o povo estava se dobrando diante da palavra de Deus. O reino do norte estava matando crente. O reino do norte estava matando profeta. O reino do norte derrubou todos, aleluia, derrubou toda a adoração a Deus e colocou quem? Baal. Colocou Baal, meus queridos. Quando eu começo a olhar para o contexto sagrado, eu vejo aqui Josafá. Ele era muito simples. Sabe por quê, irmão? Muitas das vezes nós, quando acontece alguma coisa que começa a dar errado nas nossas vidas, as pessoas nos julgam. Você deveria ser idôneo. Você deveria ter vigiado. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, sabe o que eu aprendo ao longo dos tempos, meus queridos e amados irmãos? Quando João Batista estava no Jordão batizando, que Jesus apareceu, aleluia, o que foi que ele disse à multidão que estava com ele?
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro é um animalzinho inocente, não tem malícia. Ele é, aleluia, ele tem toda a simplicidade. A Bíblia Sagrada nos fala que quando Jesus estava sendo batizado no Jordão, Deus disse a João Batista: tu vai ver descer sobre ele o quê? O Espírito Santo em forma do quê? De pomba. A pomba, ela é simples. A pomba, ela é inocente. Oh, meus queridos, Jesus diz: sede simples como uma pomba. A pomba é simples. A gente muitas das vezes quer ajudar as pessoas. A gente quer abrir o coração, aquela bondade de querer ser amigo, de querer ajudar. E a Bíblia diz que Josafá foi ajudar Acabe numa peleja contra os filisteus. E foi grande a peleja. E a Bíblia fala, preste atenção, Deus livrou Josafá de ser atingido pelas armas dos filisteus, porque Acabe era malandro. Ele disse assim: não, tu entra com as roupas reais na peleja e eu vou de soldado. Qual era a intenção dele? Ó, se alguém tiver que morrer, Deus já usou Elias mesmo, que disse que eu vou morrer e que meu sangue vai ser derramado sobre o carro. Então tu sobe no meu carro, tu coloca as tuas vestes reais e tu sai a pelejar, e eu vou junto com os soldados. Só que Deus tinha um plano com Josafá. Deus tinha um plano com Josafá. Oh, aleluia! Quando Deus agrada, quando Deus ama, quando Deus coloca o olho dele e acha que é fiel, não tenta armar contra, não faz emboscada, não. Sabe por que o livramento do Senhor é certo? A bênção do Senhor é certa. A Bíblia Sagrada nos fala, a palavra de Deus nos diz aqui dentro deste contexto, que um dos soldados filisteus armou o arco e soltou uma flecha. E a flecha, ela foi guiada pela mão do Senhor, para cumprir a palavra de Deus que tinha dito pela boca de Elias. E a flecha acertou do lado direito, passando pelo tórax, e acertou o coração do outro lado. E a Bíblia diz que ele morreu no seu carro. E Josafá volta na sua simplicidade. Só que o bom, irmão, é que muitas fragilidades que têm acontecido nos nossos meios, é que a gente muitas das vezes despreza o que está na Bíblia. A gente só aceita o que está na Bíblia, aquilo que a gente que é favorável. Aquilo que é favorável. Quando Deus estabeleceu a igreja primitiva, a primeira coisa que ele fez, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, ele deu dons aos homens. Ele deu dons aos homens. Os dons espirituais têm que estar ativos dentro da igreja. A Bíblia nos fala, Josafá volta para o seu reino, para o seu palácio. E quando ele chega lá no seu palácio, quem foi que veio ter com ele, Jeú? Era um profeta. E chamou Josafá e disse: por que tu aliaste com o ímpio? Por que fizeste amizade com o ímpio? Oh, meus queridos, sabe o que eu vejo, irmãos? Tantas pessoas que receberam de Deus profecias e revelações, e hoje ele está chamando o profeta de falso profeta. Mas por quê? Qual foi o motivo? Oh, ele tinha projetos, estava guardado no coração dele, e Deus usou alguém para falar. Ele tinha projeto, e ele tinha guardado esse projeto em segredo. Não, eu não vou contar nada para ninguém, eu não quero dizer nada para ninguém. De repente Deus levanta alguém e diz: olha, filha,
olha filho, olha minha serva, eu tenho algo, eu tenho um chamado, eu tenho um ministério, vou te levar, vou te dar, vou te abençoar, vou te usar, vou te fortalecer. Mas aí o que acontece, meus queridos e amados irmãos, aleluia, ela começa a se aliar com uma pessoa errada, porque tem crente que ele acha que para ele crescer, ele tem que estar do lado de alguém, grudado no pescoço de alguém, ele tem que viver, meus queridos, a palavra de Deus diz: examinai tudo e retei o que é bom. Nós temos que examinar, aleluia. A Bíblia nos fala que Josafá tinha projeto, e qual era o projeto? Ele disse: eu vou construir navios, e vou fazer, olha, uma transportadora pelo Mediterrâneo, eu vou construir navios, e os navios vão transportar, nós vamos ter, aleluia, a primeira transportadora no Mediterrâneo. Mas quando ele acabou de se aliar com Acabe, a Bíblia diz que Deus toma Jeú e diz para ele: olha, se tu edificar os teus navios, vai afundar, se tu edificar os teus navios, vai ser todos destroçados. Meus queridos e amados irmãos, eu quero te dizer nesta noite: larga daquela história, daquele bate-papo, a minha comadre, o meu compadre. Oh meu irmão, tu não está batizando mais ninguém não, quem batiza agora é Jesus, quem batiza agora é Jesus, aleluia, quem batiza é Jesus. Ando era séria, Xuri. Tempo atrás me chamaram para tomar um tereré, eu com a sede. E quando eu olhei na garrafa do cara, estava a imagem da Aparecida. Eu falei: obrigado, estou indo embora. Vou embora com sede mesmo. Eu vou embora com sede mesmo. Aleluia. Aleluia. Deus, o meu Deus me ensina a não contaminar. O meu Deus ensina a não contaminar. A sua palavra me adverte a não misturar, a não ter mistura. Tem porta para se abrir, tem cura para acontecer na tua vida, aleluia, tem milagre para acontecer no teu ministério, tem dom da palavra para chegar para você, tem resposta grande da parte de Deus. Pastor, mas por que não acontece? Não acontece porque você não consegue decifrar, você não tem ainda o discernimento do Espírito para discernir o santo do profano. Oh meus queridos e amados irmãos, quando eu olho para o contexto sagrado, eu vejo aqui um Deus rico em misericórdia, um Deus poderoso em perdoar. A Bíblia diz assim: Jeú vai embora, transmitiu a palavra de Deus a Josafá, e de repente Josafá está no seu palácio. A Bíblia diz que naqueles dias Deus deu paz a ele, ninguém se levantava contra ele, não havia guerra, não havia guerra. Deus estava com este homem, mas de repente, alguém veio depressa anunciá-lo a ele, veio quebrar o silêncio dizendo a ele: Josafá, os moabitas, os moabitas e os amonitas e os da montanha de Seir, 3 nações, se levantaram e já está subindo contra você. Irmãos, uma das melhores coisas que nós temos que ter é sensibilidade do Espírito Santo. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele te exalta. Vocês viram e ouviram aqui nesta noite, na leitura oficial que foi feita aqui, aleluia, Deus olha para o soberbo e vê ele de longe. Deus, Ele vê o soberbo de longe, mas os humildes Ele quer para junto dEle. Ele tem o prazer de honrar, Ele tem o prazer de abrir a janela do céu, Ele tem o prazer de fazer uma grande obra na vida dos humildes. Aleluia, aleluia. Os exaltados Deus resiste, mas os humildes Ele exalta. Quantas pessoas que não conseguem chegar a Deus? Ele não consegue chegar a Deus, porque antes dele orar, ele já se põe a cobrar a Deus. Sou dizimista, sou ofertante, faço isso, faço aquilo outro. Não, eu olho para o contexto sagrado, e a Bíblia nos fala aqui o que foi que aconteceu com Josafá. Quando Josafá ficou sabendo de que 3 nações estavam subindo com seus exércitos, e os seus generais, e os seus reis, e que eles iam tomar
ia tomar o reino do sul. A Bíblia diz que na hora ele olhou para o problema e temeu. Ele teve medo. Só que o medo que ele sentiu aqui, não é aquele medo que te leva a se tornar um crente frouxo, que diz: eu não vou orar mais, eu não vou jejuar mais, eu não vou no monte mais, eu não vou participar mais daquela campanha, não, eu não vou mais, não, preste atenção no contexto, meus irmãos, olha para o contexto sagrado, a Bíblia Sagrada nos fala, a palavra de Deus. Então, vieram algumas pessoas e anunciaram a Josafá: estão subindo 3 nações, e a palavra de Deus, ela nos diz aqui: então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e de repente quando ele, aleluia, ele viu que a situação era adversa, ele apregoou um jejum. Não tinha outro meio para alcançar a face do Senhor, a não ser o quebrantamento. O que é que o jejum traz no crente? Quebrantamento. O fulano jejuou demais e ficou louco. Para com isso, rapaz. Deixa essa conversa. Nunca fui orar para alguém que orou, jejuou demais e esteve no sanatório. Nunca. É o que hoje a igreja não sabe fazer. O jejum nos quebranta. No jejum é só quando vai pregar. No jejum é só quando vai cantar. No jejum é só quando vai expulsar um jejum. Não, um demônio com jejum não, oração não. Você vai jejuar porque você quer se quebrantar, você quer se aproximar de Deus. Tem coisa que você quer pedir para Deus, tem coisa que você quer chegar na presença de Deus, você quer alcançar, é promessa de Deus na tua vida. Aí você encontra e um dá uma régua para você: vai 7 dias no monte, vai 7 sexta-feira no monte, vai 15 dias no monte, vai 21 dias no monte, e vai 40 dias no monte, e termina os 40 dias, e você olha para a direita e para a esquerda: meu Deus, eu não estou vendo nada acontecer. O negócio aqui não dá tempo de ir para o monte, o negócio aqui não dá tempo para 7 dias, o negócio não dá tempo para 21 dias, o negócio aqui não tem prazo para 40 dias, não. Agora, o momento é agora é o quê? É temer, agora é caiu o temor. Ele viu que a nação tinha, aleluia, que as nações estavam subindo contra ele. A Bíblia diz que ele pôs a jejuar e buscar ao Senhor com jejum. Oh, aleluia! Que dificuldade que nós temos de jejuar. Eu tomo remédio, pastor. Mas quando vai fazer uma endoscopia, fica 24 horas. Você não vai tomar remédio, medicamento com o estômago vazio. A não ser que quer ter uma úlcera futuramente. A gente inventa tanta coisa para não buscar o Senhor. E se buscar, Ele vem. Se buscar, Ele aparece. Se buscar, Ele faz. Se buscar, Ele opera. Ele realiza. Ele faz. Oh, aleluia! A Bíblia Sagrada nos fala que quando ele começou a buscar ao Senhor, uma das coisas que Deus ama é que o crente faz lembrar Ele das maravilhas que Ele fez. Aleluia. Quando você começa a lembrar das maravilhas que Ele fez, você está exaltando a Ele. Você volta lá atrás. Aí as pessoas falam: mas não é dito que não é para lembrar das coisas antigas. A Bíblia diz, pela boca de Jeremias, e disse aquele povo que estava subindo ao cativeiro: o quê? Vocês precisam lembrar das veredas antigas. O que era a vereda antiga? Que não era passado. Não é sentar e contar aquele tempo que tomava cerveja, que bebia cachaça e que usava droga. Aquele tempo que prostituía, aquele tempo que sentava para contar piada e mentir. Não, lembrar do que Deus fez, veredas passadas, veredas antigas, lembrar. Oh, aleluia! Éramos escravos no Egito e Tu nos libertou e nos deu terra, nos deu herança, derrotou os nossos inimigos e deu vitória aos nossos povos.
O que temos de pessoas com depressão? Eu acho que é a época do maior número de pessoas com depressão. Porque o que tem de gente morrendo? Largou de um casamento porque achava que não era feliz, entrou num outro casamento, agora é embaraço, achava que o outro era feliz, que ele era feliz no outro, não pode voltar no outro porque agora está com o outro está com o outro, e vai indo. Eu tinha carro, eu tinha casa, eu tinha dinheiro, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha amor da minha vida, não sei o que, volta ao passado, fica preso no passado, meu Deus eterno, aleluia. Deus quer colocar nas tuas mãos semente nova, tu vai fazer um plantio novo, e daqui 5 anos tu estará lembrando, naquela noite que o pastor Erisvaldo pregou, ele falou que o nosso Deus é Deus de promessa, e eu estou recebendo a minha hoje, aleluia. Daqui 5 anos, quando eu me cansar, eu vou lembrar que Deus falou naquele culto, que passará o céu e a terra, mas as palavras dele não vão de passar. Você se lembra da oração dos homens de Deus no passado? Como é que eles oravam? A primeira coisa que eles faziam era: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para que coisa melhor você lembrar da trajetória desses patriarcas e o que Deus fez na vida deles? A operação de Deus, a manifestação de Deus na vida deles. Amados, a Bíblia Sagrada nos fala, Josafá mandou convocar todos os povos de outras cidades pequenas, em volta de Judá e Jerusalém. Sobe todo mundo para cá. Aí Josafá não foi orar no palácio, porque Deus não quer que você busque a face dele na sua zona de conforto. Deus quer te levar num lugar de intimidade. Oh, aleluia! Quando ele chega na casa de Deus, quando ele chega lá, ele lembrou, aleluia, que Deus tinha feito a Salomão uma promessa. Deus tinha feito, segundo as Crônicas, capítulo 7, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Ele está aqui, ele está no templo, ele está no templo, o nome deles, meu Deus! Ele foi para o templo, foi lá no templo que ele se lembrou que Deus fez grandes promessas. Na tua casa está difícil, vem para o templo, tem um lugar que Deus te traz para a intimidade. Larga de ser turrão. Para me invocar o nome desse, eu invoco na minha casa mesmo, que não sei o que, não sei o que. Não, você é soberbo. Pede para Deus escolher o lugar para você orar. Pede. Fala para o Espírito Santo. Espírito Santo, Jesus, antes de subir para o céu, ele disse aos discípulos que tu ia guiar eles em toda a verdade. Tu ia guiar eles, então me guia. Aleluia. Espírito Santo, eu não quero orar onde eu quero. Tu vai escolher o lugar para me orar, mas eu quero a tua presença, eu quero a tua glória, eu quero a tua graça, eu quero a tua resposta. Meus irmãos, quando o crente está no lugar certo, na hora certa, no tempo certo e no momento certo, Deus vem, Samuel, Deus vem, Deus vem, Deus vem. Imagina todos eles orando ali. E a Bíblia nos fala que nesse tempo Micaías não tinha imigrado ainda para o Reino do Sul, porque Micaías, ele migrou, depois que ele apanhou na boca lá e que ele sofreu lá, ele falou, ser profeta aqui não adianta. Aí Deus levou ele para ser profeta lá no Reino do Sul, mas Micaías não tinha chegado. Elias estava para lá nas suas cavernas, Elias estava lá para Tiro e Sidom, estava para lá, Elias estava para lá, para aquela região, buscar um profeta onde precisamos ouvir Deus, aleluia.
Meus irmãos, para de ficar acreditando no outro que está lá fora. Para de acreditar no fulano que você botou uma confiança dele. Se Deus tiver que levantar, Ele vai levantar alguém aqui nesta noite. Eu não sei quem Ele vai levantar, aleluia. Pastor, fulano Ele não vai levantar porque é muito quieto, é medroso, é tímido. Mas o poder de Deus supera, enche de ousadia, de graça, aleluia. É Deus que levanta. A oração estava ferrenha ali, o jejum estava grande. E a Bíblia diz que aqui não foi questão só dos homens, não. Falou, traz as mulheres. É para trazer as crianças também. Traz os velhos. Traz a senhora de idade também. E o remedinho, depois toma. Depois que Deus der vitória, nós tomamos remédio. Aleluia. Aleluia, traga todo mundo, não é para ficar ninguém em casa, é todo mundo para vir para cá, é convocação, aleluia, aleluia. Oh, Ademir, sabe aquele momento que a gente fica na igreja olhando quem é que Deus vai usar? Será que é aquele que vai trazer aquela palavra? Será que é aquele que vai cantar aquele hino? Será que é aquele, aleluia, que vai dar o testemunho que Deus vai usar? De repente a Bíblia diz que Deus levanta entre os filhos de Asaf, Deus levantou alguém e disse para Josafá, aquieta o teu coração, acalma o teu coração, coloca o teu coração em paz. Sabe por que esta peleja não é tua? Esta peleja não é tua, esta peleja não é tua, é do Senhor. Aquela peleja na tua casa não é tua, aquela peleja no teu trabalho não é tua, esta peleja no teu ministério não é teu, é o Senhor que quer se levantar, é Deus que quer pelejar por você. A Bíblia diz que quando o povo estava ali para atravessar o Jordão do outro lado, Josué já tinha dado ordem aos sacerdotes levitas e que levasse a arca. E o povo está meio assim. Aí Deus falou para Josué, separa esses homens aí das mulheres, põe as mulheres de um lado e os homens do outro lado aqui. Separa eles, porque eu quero descer no meio deles. E a presença de Deus desceu no meio deles. E Deus falou com Josué na frente deles. Aí o povo vendo o Jordão, o enchente. O Jordão estava lá em cima, na enchente. Aí Deus falou para Josué, diga a eles, que hoje eu farei maravilha no meio de vós. Não é amanhã, não é hoje. Não é amanhã, não é hoje, se tu crer. Oh, alachuica moria canto minagaia code renico e anaia comandine comanabandomini gandobriai. Sabe aquelas tuas filhas que dizem, se você quiser ir para aquela igreja, vai. Eu não vou, não. Eu não vou naquela igreja, não. Sabe? Aquela tuas filhas que disse isso para você. Fica tranquila. Porque Deus diz que quem vai trazer não é você, é Ele. Aleluia! É Ele que vai trazer. Pastor, meu marido está difícil. Pastor, está difícil lá em casa. Está difícil? Tá. Então agora é que Deus vai começar a operar. Porque a Bíblia diz que para Deus tudo é possível. É quando tu diz que está difícil, quando tu diz que está impossível, quando tu diz saiu do meu controle, não tem como mais fazer alguma coisa, o céu está em movimento, o céu está entrando em ação. Aleluia, 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 aleluia. E Deus é assim, né? A gente está apavorado, porque todo ser humano é cheio disso, né? Quando vem as lutas, as dificuldades, a gente fica apavorado, agitado, a gente fica naquela correria, Aí Deus vem com o profeta e diz, calma, por quê?
A vitória não é hoje, é para amanhã cedo. Que coisa, né? Por que tem crente que desfalece? Desvia. Porque ele fica naquela onda de determinar, achando que Deus é empregado dele. Eu determinei que amanhã é meio-dia. Eu determinei que amanhã é tarde. Você não determina nada. Ele não recebe ordem, ele é Senhor. Aí determina, faz cartinha, marca horário, escreve na capa da Bíblia. Aí quando dá o horário, o relógio vai chegando, o crente está quase desviando. Aí quando dá meio-dia, ele morre. Acabou. Porque não aconteceu, não veio. A Bíblia diz que Deus levanta Gesiel, levantou ele no meio da congregação e disse para Josafá: aquieta o teu coração, coloca a paz, descansa, oh aleluia. E a Bíblia diz assim que de repente, aleluia, Deus falou para eles e disse assim: a peleja, a vitória, Deus dará na mão de vocês o amanhecer, é amanhã. Vai para a casa de vocês, descansa, alimenta, dorme. Vocês estão em jejum para receber a vitória. Agora o corpo tem que estar bem, o organismo tem que estar bem para receber a vitória de Deus. Agora, para ter o presente de Deus, o corpo tem que estar bem. Aleluia! A Bíblia nos fala aqui, no outro dia, a gente que é líder, eu vou falar por mim aqui, não vou falar por ninguém, eu vou falar por mim. A gente não é humilde, quer fazer as coisas tudo por nossa conta e não aconselha ninguém, não se aconselha com ninguém. E perde, se perde no meio do caminho, vem as derrotas, decepção. Depois fica lá, eu achei, Deus falou: problema seu, você achou. Eu não dei aval. Nós que somos líderes, nós temos que aprender a ser humilde. Porque uma das coisas que me chamou a atenção aqui dentro desse texto, o dia clareando, Deus deu a vitória, Deus disse que daria a vitória naquela manhã. Aí Josafá chamou o povo e disse para o povo: ó, eu vou colocar os levitas na frente dos soldados. O que vocês acham? O que vocês... Ah, meu Deus eterno. Mas quando está tudo orando no mesmo espírito, irmão, não tem um contra. Como é que você vai pedir opinião hoje para uma quantidade de pessoas que não gostam de orar? Como é que você vai pedir opinião para carnal? Natural! A Bíblia diz que de criança ao mais de idade, estava todos no mesmo propósito, buscando ao Senhor. Quando o rei pediu a opinião, eles de uma só voz gritaram: pode colocar os levitas na frente. Sabe por quê? Aleluia. Eles tinham confiança, tinham segurança, eles tinham estabilidade. Ai, comende consébria, ramancho quereaste clébria. Deus trabalhará no teus hormônios hoje, diz o Senhor. Deus entrará no teus hormônios agora, diz o Senhor, Deus exército. Deus manda te dizer que estará devolvendo para ti massa muscular. Eu sou o Senhor. Alguém de perto de ti já te acha como morta, já te diz assim: olha, está aparecendo um rostinho de defunto, mas Deus mudará a estrutura do teu rosto e do teu corpo. Deus entrará com providência. E agora, a unção que cura, a unção que entra no pâncreas, a unção que entra no fígado, a unção que entra no baço, está entrando aí agora. Receba de Deus a cura, poder e autoridade em nome de Jesus. Ele está aqui. Ele está aqui. Aleluia. Pergunta para o irmão: você não achou ele ainda aqui? Ele está aqui. Aleluia. Aleluia. Tem crente, irmão, que acha que Deus vai vir e ele dormindo. Lá em Mateus capítulo 25, aquelas que dormiram e não tinha azeite, e foi pedir emprestado, as outras disse: não, vai comprar. O que tem aqui é para o meu gasto, é para o meu consumo.
Elas foram correndo comprar o azeite. Quando chegou o noivo, a porta está trancada. Faz alguma coisa aqui nesta noite. Chama a atenção de Deus aqui nesta noite. Deus vai te destravar nesta noite. Tu está travado espiritualmente. Deus vai quebrar uma trava que está te prendendo espiritualmente. Ai, tchueri gesterimi kundarasuri kamarandui. Maracanchuri mandarasteri magai. Agora imagina, isso nunca aconteceu no mundo. Um levita cantando na frente de um exército. O exército está entrincheirado atrás e cantores na frente, com banda, com pandeiro, com instrumento, né? Todo tipo de instrumento. Mas quem está debaixo do poder do Espírito Santo obedece, irmão. Ele obedece com facilidade. E foram. E quando eles chegaram lá, a Bíblia diz que Deus tinha dado a peleja ganha a eles. O que restou para eles? Só os despojos. A Bíblia diz que foi tanto despojos que, juntando todo o povo de Judá e Jerusalém, teve que caminhar 3 dias para levar os despojos. 3 dias para levar os despojos. Oh, aleluia. Tem um hino da harpa cristã que é cantado assim. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Sou grato a... Olha aí, você é grato? Põe de pé, põe de pé. Põe de pé, põe de pé. Se você é grato, vai cantando, levanta cantando. E quem nunca cantou, aprende a cantar. Vai cantando, porque a vitória aqui veio louvando, adorando, exaltando, magnificando o nome daquele que vive e reina para sempre. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Aleluia! Porque comigo ele vai. Oh. Pastora. Não, só você. Glória a Deus. Cadê as irmãs intercessoras? Glória a Deus. Temos aqui nessa noite. Se não temos, nós temos. Temos aí. Glória a Deus. O pastor vai continuar. Não, só segura aqui. Fica um do lado da outra aqui, segura na mão um da outra. Segura aí, na mão do outro. Eu vou colocar minha mão aqui no ombro da irmã. Não, peraí. Eu vou colocar minha mão no ombro da irmã Ângela. Fecha o olho de vocês. Pai, debaixo do teu poder e da tua autoridade, e da unção do teu nome, tu vai usar elas hoje, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Glória. Em nome de Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Ó, não precisa vocês colocar a mão em ninguém. Eu vou obedecer o que Deus falou comigo essa madrugada.